Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos e alunos e amigos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa segunda lição de número 2 do terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD. Eu sou o pastor Marcos Fernandes, Igreja Assembleia de Deus de Mutum. E a nossa lição traz por título Despertamento Espiritual, um Milagre. 12 de julho de 2020, a capa da nossa revista, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Princípios Divinos em Tempos de Crise tem sido uma bênção. A primeira lição foi uma bênção maravilhosa, né? A oração de Daniel, como que Daniel se importou com a obra de Deus, né? E pôs-se a orar a favor da obra do Senhor, orar a favor do seu povo, a favor dele mesmo, né? Com certeza. E Deus, né? Ouviu a oração do seu servo e Deus, já era interesse de Deus, né? Por fim, aquele cativeiro, que o tempo estava chegando, e chegou, e Daniel orou, e Deus, então, cumprindo as suas promessas, ele liberta o povo de Israel, e vai ser o tema da nossa lição de hoje. Tá? A nossa lição de hoje vai falar justamente sobre o despertamento que houve com o rei Ciro, onde ele liberou os judeus para voltarem para sua terra e reconstruir a sua cidade, o seu templo, as suas muralhas e assim por diante. O nosso textuário diz assim: glórias ao nome de Jesus, bendito seja Deus. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está lá na carta de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Que versículo importante, né? Como que é uma grande verdade. Desde o dia que você aceitou Jesus, meu irmão, passado já não sei quanto tempo que você já serve ao Senhor, mas uma coisa é certa, esse versículo já está se cumprindo na sua vida. Você já está mais próxima da sua salvação, da sua redenção eterna, do que quando nós aceitamos a fé, tá certo? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos, né? Salvos do mundo de pecado. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos sendo salvos, né? Sendo salvo, rejeitando o mal e apegando-se ao bem, nós vamos sendo salvos. E essa salvação será consumada, né? Consumada quando nós partirmos para o encontro do Senhor. Aí nós estaremos para sempre longe da presença do mal e no descanso eterno do Senhor. Então nós estamos mais próximos da nossa redenção do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual, é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Muita gente tem dificuldade de lidar com a questão da submissão, né? O ser humano ele tem uma certa dificuldade de lidar com a questão de submissão. Você vê que a esposa não é submissa ao marido quando ela não teme a Deus, filhos não se submetem aos pais quando eles não temem a Deus, empregado, né, não se submete ao seu superior, seu gerente, seu patrão. Às vezes a ovelha não se submete, né, ao pastor, ao cajado, né, que o pastor tem na mão de aconselhamento, de trabalho, para que a ovelha seja bem guiada, né, como esboça bem lá no Salmo 23. Então o ser humano ele é rebelde, tá? Rebelde por natureza, e ao rebelar-se contra o Criador, ele se desequilibra em todas as outras áreas. Então nós precisamos aprender um princípio bíblico importante, que é o princípio da submissão. E para que nós alcancemos o despertamento que nós esperamos, aguardamos e oramos, tem que haver submissão à vontade de Deus, tem que haver submissão à palavra de Deus, sem a qual não tem. Não existe avivamento sem palavra de Deus. Avivamento sem palavra não é avivamento, é emocionalismo, tá? Emocionalismo, alguns até carnalidade, e meninice, se passando aí por movimentos, né, espirituais, mas se não tem a base da palavra, se não tem a prática da palavra, se não tem o retorno à palavra, não é o avivamento e nem o despertamento bíblico. Tá? Nós precisamos de um despertamento bíblico. Nós temos vários avivamentos, despertamentos ao longo da história. Na Bíblia nós temos, né, o grande despertamento ocorrido ali na época de Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, Deus usou ele tremendamente. Nós temos um grande despertamento na época de Josias, né? Eu particularmente sou fã daquele moço
que Deus usou ele novo ainda, mas usou ele para promover um grande despertamento para o povo de Deus que estava mergulhado no pecado. Deus usa aquele rapaz novo ainda para que o povo retornasse à palavra do Senhor. A Bíblia diz, depois que ele morreu, que não se levantou outro rei igual a ele, que tivesse um coração voltado para o Senhor, tá? Para querer fazer a vontade do Senhor. E nós temos na história do Novo Testamento, né, o grande avivamento promovido, né, pela vinda de Jesus. Com Jesus houve um grande despertamento que começou no ministério de Jesus e culminou no Pentecoste, inaugurando a igreja para um grande despertamento, né, com salvação de milhares e milhares de almas, de vidas, né, que foram alcançadas pela pregação do Evangelho, com o sublime toque do Espírito Santo. Então são despertamentos que a Bíblia mostra para nós que todos eles tiveram aí a Bíblia como base, a palavra de Deus como base. Avivamento sem isso não funciona, tá? Não funciona. Na época de Esdras e Neemias também nós tivemos esse despertamento. A lição do trimestre vai falar sobre isso. Fica firme na escola dominical e que você vai aprender essas verdades. E eu quero pedir que você compartilhe, né, o nosso vídeo da nossa aula da EBD para que outras pessoas sejam igualmente abençoadas juntamente com você, tá? Reúne na sua casa, para o que vocês estão fazendo e vamos aprender a palavra do Senhor. Reúne agora, passa o áudio aí, compartilhe o vídeo, manda o link para quem você puder mandar, para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu não tenho interesse nenhum de ser conhecido no meio virtual, na internet, nenhum. Nunca fui chegado a essas áreas, mas devido ao problema da pandemia, nós estamos com o templo fechado, nós estamos fazendo esse trabalho, tá? Gravando as aulas da EBD e distribuindo aí para que as pessoas sejam abençoadas. A igreja não está parada, nós estamos, né, fazendo a obra do Senhor. Os cooperadores, os obreiros, os dirigentes de congregação, a liderança de departamento, todos eles estão trabalhando. O departamento infantil está fazendo também um grande trabalho. As aulas estão todas aí nas nossas redes sociais. Então você pode estar acessando aí com seus filhos, sobrinhos, netos e participando das aulas para as crianças. É uma riqueza muito grande e as crianças não podem ficar de fora disso, tá? E os adultos também. Continuemos então. Leitura bíblica em classe é extensa, tá? Mas nós vamos ler essa leitura bíblica em classe em Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 7 e depois Neemias 1, de 1 a 3. Eu vou ler de 1 a 4 porque o 4 para nós é interessante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão como se fosse um edital, tá? Eu esqueci de falar isso domingo passado, é como se fosse um edital, uma ordem do rei, mandou passar aquilo, tá? Ele era o chefe maior, né, do império, e ele mandou passar esse pregão aí, esse edital. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantou os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, de ouro, fazenda, e gados e coisas preciosas, e afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou dos utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido, de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. Neemias 1 e 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante dos que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Este é o comportamento de quem serve a Deus. Quando vê que a obra de Deus está prejudicada de alguma maneira,
o aflito crente, né, vai orar, vai buscar onde tem recurso. Não é reclamando, não é brigando, não é discutindo, não é arrumando confusão com a autoridade, nada disso. Nós vamos para a oração, tá? A oração move. Nós aprendemos na aula passada que a oração move a mão de Deus, tá? A oração, ela é um diálogo com Deus e a oração tem o seu poder. Jesus falou de pedir, buscar e bater, né? Está lá em Mateus 7, porque quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate a porta se abre. É assim que nós trabalhamos, com oração. Então vamos para a nossa introdução. Nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Glórias a Deus por isso. Primeiro tópico da nossa lição, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, nós aprendemos que somente Deus pode promover o despertamento espiritual do seu povo. Para que seja um genuíno despertamento, ele tem que partir de Deus. Tá? Nós não temos condição de nos avivarmos, nós não temos condição de nos despertarmos, nós não temos condição de movermos, né, a mão de Deus a nosso favor. Não, a única coisa que a gente pode fazer é submeter à vontade do Senhor. Submetendo à vontade do Senhor, buscando, clamando, pedindo, nos humilhando perante o Senhor, Deus é interessado em nos despertar, individualmente, coletivamente, a igreja, tá? E nós estamos orando para que haja, sim, um grande despertamento na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, tá? Para que Deus mova a nosso favor, para que haja, né, um retorno à palavra, para que as igrejas, os pastores, todos voltem para a palavra, abandonem as inovações, abandone, né, os conceitos mundanos, as filosofias mundanas, tá? Alguns líderes, né, evangélicos, talvez eles pensam que o evangelho perdeu o seu poder, então eles estão inovando nos cultos, com tantas coisas fora da palavra de Deus, trazendo conceitos do mundo para dentro da igreja. Não precisa de nada disso, nada disso. Simplesmente humilhar-se, né? Buscar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, disse Deus lá em 2 Crônicas 7:14. Este é o segredo, né? O segredo é nós, como povo de Deus, nos humilharmos perante o Senhor e Ele, com certeza, vai despertar cada dia mais. Vamos, então, ver aqui o que nós temos no primeiro tópico da nossa lição. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, observa só, que se Deus não vai lá no coração de Ciro, nada tinha acontecido. Mas Deus é soberano, Ele manda em todas as criaturas, Ele faz o que Ele quiser. Tá? Então, Ele foi no espírito de Ciro, era o homem mais poderoso da época, dono de um império, né? Chefe do império, poderosíssimo, e Deus foi lá no coração desse homem e despertou ele para que ele pudesse fazer bem aos judeus, fazer bem ao povo de Deus. Certamente o Ciro teve conhecimento do Deus de Israel convivendo com Daniel. Convivendo com Daniel e tendo conhecimento do Deus Todo-Poderoso, e então Deus desencadeou nele esse desejo, esse sentimento de abençoar o povo de Deus. Vejamos. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada, consagrada, que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Glórias a Deus por isso. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, tá? As orações de Daniel foram em vão, professor? Não, de maneira nenhuma, tá? A oração de Daniel, depois eu gostaria de que você lesse o capítulo 9 de Daniel. Você vai ver uma das mais profundas orações da Bíblia Sagrada. Tá? E a partir daquela oração, coisas começaram a acontecer. Mas já era desejo de Deus em fazer. Então não foi a oração de Daniel que desencadeou tudo, não. Deus ouviu a oração de Daniel foi bênção para ele, e o que Deus fez foi justamente aquilo que ele já estava para fazer, que era liberar o seu povo para voltar para a terra de Israel, Jerusalém, para reconstruir a cidade, os muros e também o templo sagrado, Israel pudesse ser restaurado. Então já era interesse de Deus, o cativeiro estava acabando, 70 anos estava se acabando, nós aprendemos na primeira aula. Se você perdeu a primeira aula, volta lá, assiste a primeira aula, que foi de semana passada, e você assim estará aprendendo. Então já era interesse de Deus de fazer esta obra. O despertamento começa com o próprio Deus. Certa feita tinha uns irmãos orando, os irmãos de uma igreja tradicional lá no Chile, orando ao Senhor. E de repente tinha um irmão lá que era de muita oração, ele gostava de estar diante do Senhor em oração. O Senhor Jesus fala com ele, tá? Jesus continua falando, tá, irmão? Nós somos pentecostais, nós acreditamos que Jesus continua falando.
viu? O nosso Jesus é vivo, vivo, poderoso, está à destra de Deus. E quando ele quer fazer algo diferente, ele se manifesta, ele opera, ele faz o que ele quiser. O que ele fez com Saulo, a caminho de Damasco? Então ele continua fazendo a mesma coisa, tá? Jesus apareceu para esse irmão numa visão e disse para ele, ó, fala com o meu servo, que era o pastor da igreja, para colocar minha igreja em oração, que eu vou mover no meio de vocês. Aquele irmão foi lá no pastor e contou para o pastor a visão. O pastor, humildemente, que tem muito pastor que não aceita não, tá? Deus tem que falar comigo. Então, por que Deus não falou comigo? Não, aquele pastor foi humilde, recebeu aquela palavra daquele irmão, como de Jesus, e pôs a igreja em oração. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a fazer uma obra maravilhosa, tá? Maravilhosa, na igreja metodista do Chile, tradicional. E Jesus começou a batizar aqueles chilenos, né? Aqueles irmãos metodistas chilenos no Espírito Santo, e o fogo do Espírito alastrou no meio daqueles irmãos e promoveu um grande avivamento naquela denominação, naqueles irmãos, e houve um mover de Deus. Centenas de milhares de almas foram alcançadas e o nome do Senhor é glorificado. Até hoje aquela igreja está lá trabalhando para o Senhor. Então esse é o despertamento que nós queremos. Um despertamento que glorifique a Deus e alcance as almas perdidas, tá? E a igreja local seja edificada. Esse é o despertamento que nós queremos. Emocionalismo barato, gritadeira sem objetivo, né? Pessoas vazias, como latas vazias, como diz o ditado, não promove nada. O negócio tem que partir de dentro, tá? Brota lá no nosso espírito. A Bíblia diz que Deus despertou Ciro lá no espírito dele, que é o nosso mais íntimo, a nossa área mais íntima. Então, precisa começar lá no nosso íntimo. Continuemos. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Nada. A gente, às vezes, acha, né, que conhece. Tem um livro escrito por um pastor americano chamado Surpreendido pelo Poder de Deus. Ele era tradicional até no osso. Não aceitava o batismo no Espírito Santo, não aceitava os dons espirituais, achou que isso tudo era passado, ficou lá na época dos apóstolos e, de repente, Jesus foi lá e manifestou na vida dele. Ele já era um servo de Deus, mas ainda era limitado, não conhecia o poder de Deus, lecionava teologia, mas assim, longe, né? Mas de repente Jesus se manifestou na vida daquele homem e promoveu na vida dele um grande despertamento. Ele conheceu as verdades pentecostais, ele conheceu as verdades, né, da atualidade do batismo no Espírito Santo, os dons. Então, uma verdade que ele negava, agora ele passou a conhecer na prática e na teoria também, passou a ensinar essas grandes verdades. Então, surpreende, né? O poder de Deus surpreende todo mundo e nós nunca vamos conseguir compreender na íntegra o grande poder de Deus, a não ser o dia que nós chegarmos lá na glória celestial. Segundo tópico da nossa lição, primeiro nós aprendemos que o poder emana de Deus, tá? Nenhum pregador traz avivamento na sua maleta. Nenhum pregador, por melhor que ele seja, nenhum teólogo, por melhor que ele seja, eu sou formado em teologia pela bondade de Deus, nenhum teólogo tem o despertamento, o batismo, os dons guardados numa maleta, que ele vai chegar na igreja tal e vai abrir a maleta e as coisas vão acontecer, ele vai abrir o livro de esboço dele e as coisas vão acontecer. Não, isso não é de homem, essas coisas são de Deus. O despertamento emana de Deus, nasce de Deus. É Deus quem promove o despertamento no meio do seu povo. E nós precisamos orar para que haja um despertamento no nosso meio. Eu conclamo você, meu irmão, que está me ouvindo agora, me vendo, para que você possa orar, tá? Se humilhar perante o Senhor, se derramar perante o Senhor, buscar o Senhor em oração, para que haja um grande despertamento no nosso meio. A nossa lição diz, princípios divinos em tempos de crise. Esse é o tema do nosso trimestre. E a lição de semana passada falou da oração de Daniel, que promoveu um grande despertamento para a vida dele. E da mesma maneira, nós precisamos orar também para que Deus faça um grande despertamento no nosso meio, para que o nome dele seja glorificado e vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Então vamos para o nosso segundo tópico, a finalidade do despertamento. Não é para deixar pregador famoso, não é para deixar pastor de igreja famoso, nada disso. Tá? A glória é para Jesus. Ele é o autor do despertamento. Vamos lá, restauração nacional de Israel. Então, a partir do momento que Deus tocou em Ciro,
a restauração nacional de Israel, vamos chamar de restauração política também. Houve uma restauração política de Israel. E, a partir disso, Israel, então, voltou a ser nação. Vamos lá. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incluir a sua vontade no espírito do homem. Incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes atrás. Isaías 44, 28 e 45, 1, nós vamos ler essas citações. Digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 44, 28. 180 anos antes, Deus falou isso aí. Imagina. Olha como é que nosso Deus é grande. 180 anos antes do homem nascer, Deus já deu até o nome dele, daquele que seria usado por Deus para restaurar a nação israelita. Vamos para outra citação. 45:1 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então está aí a citação, né, mostrando como que Deus tocou no coração de Ciro para que ele fosse instrumento usado por Deus. O Ciro era o imperador de uma nação pagã. Os persas eram pagãos. Mas ele, como nós já dissemos, tudo indica que ele teve um contato com Deus Todo-Poderoso a partir do conhecimento dele com Daniel. Daniel influenciou de alguma maneira. Então, o crente, irmão, tem que influenciar positivamente. Nós vivemos numa cultura pagã. As pessoas acreditam em horóscopo, acreditam em macumba, acreditam em idolatria, acreditam que a imagem vai resolver o problema dele. Acredita na mandinga, acredita no galho de arruda atrás da orelha, acredita num tanto de coisa por aí, e às vezes o crente está ouvindo essas coisas na fila do banco, na fila do consultório médico, as pessoas estão conversando, ele está participando da conversa, e as pessoas soltam essas coisas lá, ele não fala nada, fica quietinho, não influencia. Então, quem não influencia é influenciado, tá? Aprende esse princípio, meu irmão. Quem não influencia é influenciado. Ah, pastor, a gente tem que respeitar as pessoas. Aí eu te pergunto, ele te respeitou? Aquela pessoa que falou de reencarnação, de não sei o quê, ele te respeitou? Ele não te respeitou, tá? Então, você não vai desrespeitar ele, mas você vai colocar a verdade da palavra de Deus, tá? Você vai dizer assim, mas a Bíblia diz assim, assim, assado. A Bíblia diz assim, a salvação em Jesus. A Bíblia condena a idolatria, entendeu? Você tem que se posicionar como crente, tá? Porque quem não influencia, acaba sendo influenciado. Daniel, ele influenciou Ciro de alguma maneira, e Ciro passou a ter conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E com isso, Deus foi lá no coração dele e tocou para ele ser o instrumento que Deus precisava naquele momento. Que só ele podia libertar os israelitas. Os israelitas eram cativos, presos, tá? Eles foram tirados da sua terra 70 anos atrás e agora estavam trabalhando ali na corte babilônica. A Babilônia perdeu para os medos e persas, o Ciro era o governante, o Ciro então libertou eles, escreveu o edito para libertar eles, ainda orientou que eles fossem abençoados com riqueza, para eles voltarem para a sua terra, para reconstruir a sua cidade, tá? E o seu templo. Vamos continuar então. Já lemos as citações, né? Louvado seja Deus. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1 e 2. Começava assim a restauração nacional do povo israelita. Então, você observa só, a terra deles estava devastada, né? Virou morada de chacais, uns gatos pingados lá, uns doentes, uns mais velhos, ficou aquele tem abandonado. Os muros jogados no chão, a cidade meio assombrada, o templo totalmente destruído. É essa a cidade que eles encontraram. Então, o que eles iam fazer? Eles iam reconstruir tudo agora. Reconstruir tudo. E para que isso acontecesse, era necessária a mão de Deus. Senão, eles não conseguiriam nunca. E mesmo porque muitos judeus já estavam acostumados lá na terra, né, naquela outra terra. Lá estavam fazendo a vida, estavam ganhando, estavam comendo, estavam bebendo, estava tranquilo. Mas era a ordem de Deus retornarem para a sua terra. E a grande maioria voltou para a sua terra. Tudo indica que parece que Daniel não voltou, tá? Daniel cumpriu seu ministério, morreu, e o próprio anjo falou, né, que o galardão dele já estava reservado e guardado. Continuemos, irmãos.
Segundo item, a restauração espiritual de Israel. Então não confunda. A primeira foi restauração nacional ou política de Israel. Eles agora voltariam a ser uma nação no cenário mundial. Tá? Eles perderam a sua nacionalidade, perderam sua identidade, perderam sua bandeira, perderam tudo. Agora eles estavam retornando para recompor a sua nacionalidade. Eles iam ocupar novamente a sua terra, a sua capital, sua cidade, o seu templo. Eles iam voltar a ter uma identidade. Tá? Então, quando a pessoa desvia do evangelho, trazendo agora com aplicação para os nossos dias, ele perde identidade. Tá? Perde identidade. Coisas que antigamente ele condenava, ele passa a fazer agora. Né? Ele passa a fazer lá no mundo, né? Mas porque ele perdeu a identidade. O inimigo tira dele a identidade. Então, é necessário que ele retorne para os caminhos do Senhor e volte a ter a sua identidade, tá? Com Deus e o que a palavra de Deus nos exorta. Vamos lá. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, o coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então, Deus trabalha com o homem, mas o homem é livre, tá? Ele é livre para dizer não, ele é livre para obedecer. Nós somos livres para tomar as nossas decisões. Então, é bom quando Deus fala com o homem atende, viu? Quando a pessoa Deus quer usar a pessoa para algum propósito nessa terra, cada um tem um chamado da parte de Deus. Se Deus está te chamando, meu irmão, você cumpre o seu chamado, cumpre o seu propósito, seja na área que for. Nós temos vários ministérios na Bíblia Sagrada. Então, cumpre o teu ministério. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus quando Paulo escreveu a Timóteo. Cumpre o teu ministério. Não queira tomar o ministério do outro, não queira imitar o ministério do outro. Seja fiel, sincero e transparente com o seu ministério. Seja dedicado ao seu ministério, tá? Não adianta você querer capinar a roça dos outros e a sua ficar cheia de mato. Então, trabalha para aquilo ao qual Deus, o Senhor, te chamou, tá bom? Então, para que a nação fosse restaurada espiritualmente, era necessário, né, homens de Deus na frente daquele povo, orientando eles para que eles pudessem retornar não somente para a sua terra e reconstruir a sua cidade. Era necessário retornar para Deus e obedecer a palavra do Senhor. Aí sim haverá uma restauração espiritual, viu? Algumas pessoas desviam do evangelho e quando voltam para a igreja, porque a consciência pesou e tudo mais, eles acabam, não voltam com uma proposta diferente, voltam do mesmo jeito, sem querer mudança, cometendo os mesmos erros que cometeu da outra vez, que tirou ele da igreja, entendeu? Então é necessário, ao voltar com um novo propósito de servir a Deus, propósito de obedecer a palavra, propósito de estar nos cultos de ensino, de oração. É assim que a vida cristã funciona, tá? Testemunhando a sua fé em Jesus, estendendo a mão para quem está precisando de ajuda, que agora com a sua experiência, quem sabe você pode ajudar alguém, tá? Então, para que haja restauração espiritual, é necessário que o homem também atenda o que Deus está mandando, senão também não haverá. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Está lá em Isaías 1, versículo 2 ao 6. Vamos ler essa citação, depois eu volto aqui para nós terminarmos. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 1, de 2 a 6. Esta era a situação de Israel antes deles irem para o cativeiro. É por isso que eles foram para o cativeiro. Eles estavam enfermos espiritualmente falando. Estavam doentes espiritualmente falando.
eles estavam em plena desobediência, rebelaram-se contra o seu Criador, eles jogaram as promessas de Deus no chão, os mandamentos eles quebraram, blasfemaram do nome do Senhor, estavam enfermos da cabeça aos pés, espiritualmente falando, chagas podres não exprimidas, tá? Assim era o estado deles. Então era necessário Deus agir de forma bem drástica para arrancar este mal, essa doença, esse carnegão que estava matando eles a cada dia. Era necessário Deus jogá-los em cativeiro para que eles aprendessem a lição. Voltemos lá ao nosso texto. Estavam espiritualmente enfermos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Nós acabamos de ler agora a citação. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no Evangelho de João 16, versículo 8 e 9. Então observa só. A finalidade do despertamento é restauração. Tá? Quando Deus promove um despertamento no seu povo, é para que haja uma restauração espiritual. Assim como a nossa casa. Se você ficar lá dias sem dar uma limpeza, daqui a pouco a sujeira toma conta, o piso fica todo sujo de terra, os móveis ficam com aquela nata de poeira, as aranhas tecem as suas teias e o trem vira uma bagunça total. Total. Então o que você faz? O que você faz? Você dá uma faxina, não é isso que você faz? Você vai lá, limpa tudo, reda os móveis, né? Tira a teia de aranha, varre, joga o lixo fora, lava, joga uma água, um detergente, um desinfetante, a sua casa fica cheirosinha, bonitinha, arrumadinha. Assim também é a nossa vida espiritual, meu irmão. Tá? A nossa vida espiritual, ela necessita de manutenção. Tá? É manutenção. E a manutenção da nossa vida espiritual é nos pés do Senhor Jesus. É debruçado na Bíblia Sagrada. É cantando louvores ao Senhor. É vigiando na hora da prova. Tá? O crente que está querendo morar no céu, ele dá manutenção na sua vida espiritual. Quando os carrapichos querem chegar, a teia de aranha quer chegar, ele vai pondo fogo do Espírito, ele vai queimando aquele negócio tudo ali em oração. Tá? É assim que a gente faz. Não se deixe abater, meu irmão. Busque a Deus, tá? Busque o renovo, busque o despertamento, que Deus está interessado em fazer isso na sua vida e na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e o pecado estão diante de nós. São dois polos. Ou a gente está na graça, na salvação, ou a gente está na prática do pecado. Tá? Tem uma frase muito importante sobre a Bíblia que diz: ou a Bíblia nos fará evitar o pecado, ou o pecado nos fará evitar a Bíblia Sagrada. Tá? Agora você pensa aí, como é que você está lidando com respeito à Bíblia Sagrada? Qual o seu comportamento de acordo com a palavra de Deus? Qual o seu comportamento para com a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você procura aprender a palavra de Deus? Ela está no seu coração, como diz o salmista? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está lá no início do Salmo 119. Então, se você está como salmista, bom sinal, meu irmão. Se você tem desejo de conhecer a palavra de Deus, bom sinal. Se você tem desejo de louvar e cantar o Senhor, bom sinal. É sinal de que você está dando manutenção na sua vida espiritual, tá? Continue firme, buscando a vontade do Senhor na Bíblia Sagrada e com certeza Deus estará sempre falando com você. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos prosseguir com a nossa aula em nome do Senhor Jesus. Já lemos essa citação de Isaías. Vamos agora. Letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante para com o pecado. Pecado faz mal. Todo pecado tem consequência. Pecado destrói. Pecado afasta o homem de Deus. Pecado destrói família, destrói casais, né? Rebela filhos, destrói amizade. Pecado acaba com cidades inteiras. Então é necessário que a gente tenha também um tratamento com respeito ao pecado. Fugir da aparência do mal. Tá? Quanto mais do mal em si. O Espírito Santo, né, essa pessoa maravilhosa, convenceu Saulo de que ele havia pecado contra a pessoa de Jesus. Está lá em Atos 9. Foi o Espírito Santo que convenceu a mulher samaritana, né, naquele diálogo de Jesus com ela, está lá em João capítulo 4. E fez Zaqueu confessar sua falta. Zaqueu era um homem também, né, de uma índole difícil, mas
a presença de Jesus ali na casa dele fez o Espírito Santo tocar na vida daquele homem, que ele mudou completamente suas atitudes. Isso, só o Espírito de Deus faz isso. O Espírito Santo torna manifesta todas as coisas más. O profeta de lábios impuros, que é o Isaías, né, sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6, você vai ver essa citação lá. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Existe remédio para o pecado, meu irmão, tá? Existe remédio para o pecado. Pecado não se joga debaixo do tapete, pecado não se esconde, pecado não se dá tempo, não. Pecado é confessando, tá? Confessando ele e buscando a purificação pelo sangue de Jesus. Mas tem que andar na luz de Cristo. Porque a luz de Cristo ilumina o mais profundo do nosso coração e é capaz de ver as nossas mais indeléveis falhas de comportamento e de caráter, mas é para nos transformar, né, à semelhança do caráter de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então, é trabalho do Espírito Santo promover essa reestruturação, essa renovação, porque é ele que nos convence do pecado. Letra B. O Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. A obra sublime do Espírito Santo é mostrar para o pecador que ele precisa de Jesus para ser salvo e ter os seus pecados perdoados. Filosofia não perdoa pecado, religião não perdoa pecado, líder religioso não perdoa pecado, mas um relacionamento com Jesus como Salvador perdoa o pecado daquele que pecou e se arrependeu. Louvado seja Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Tá? A Bíblia mostra o Espírito Santo falando, intercedendo, gemendo e separando obreiros, direcionando e fazendo um monte de coisa. Ele é uma pessoa, tá? Ele não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é uma das pessoas da Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas a doutrina da Trindade tem na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus por isso. Esse era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Nós continuamos necessitando de um despertamento, um avivamento, tá? Então, eu conclamo a você mais uma vez a buscar esse avivamento, esse despertamento da parte de Deus. Vamos engrossar a fileira da oração daqueles que estão chorando nos pés de Jesus, buscando esse despertamento para o povo de Deus. Porque quando há despertamento, o povo volta para a palavra, o povo obedece a palavra, as famílias são abençoadas, os pecadores se convertem, Jesus levanta obreiros, envia missionários, cura enfermidades, opera milagres extraordinários, os inimigos caem por terra. São coisas maravilhosas que acontecem quando há um despertamento, um avivamento no meio do povo de Deus. É coisa sublime e maravilhosa. Então você tem direito de experimentar isso, irmão, tá? Porque Jesus ganhou isso para nós, mas nós temos que buscar esse despertamento. Terceiro tópico da nossa lição, Deus cumpre as suas promessas, viu? Por que não foi a partir da oração de Daniel que Deus promoveu o retorno de Israel? Porque já era plano de Deus retornar. A oração de Daniel foi uma oração importante, profunda, tá? Que com certeza, né, foi Deus que tocou no coração de Daniel para fazer aquela oração de restauração do seu povo, mas já era plano de Deus restaurar Israel. Então não foi a oração de Daniel em si que fez com que o povo voltasse para a sua terra com aquele grande despertamento no coração de Ciro e tudo mais. Não, já era plano de Deus. Mas Deus, quando vai fazer alguma coisa, meu irmão, Ele quer compartilhar conosco essa tarefa. Ele quer que a gente entre com Ele participando, para que a gente também seja abençoado. Deus nos chama como cooperadores da sua obra, cooperadores para que, ao realizar a obra, a gente seja igualmente abençoado, todos nós abençoados, e o nome dele glorificado. Somente isso. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho. Crente que não ora, crente que não busca, crente que não testemunha, então não está cumprindo o seu trabalho, o seu ministério, né, de trabalhar juntamente com Deus. Orar é trabalhar juntamente com Deus. A oração move a mão de Deus. Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22, nós vamos ler agora. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando do rei Ciro da Pérsia. Vamos lá? Ver a citação de Jeremias 27, 22. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia que eu os visitarei, diz o Senhor. Olha que palavra poderosa, irmão. Então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Aleluia, louvado seja o nome
do Senhor. Então Deus prometeu através de Jeremias que levaria eles em cativeiro até a Babilônia, mas Deus traria eles de volta. Tá? Não foi o rei Ciro, não foi Daniel, não foi Esdras, nem Neemias. Foi Deus que trouxe o seu povo de volta para sua terra para se reestruturarem. Mas Deus usou os instrumentos. Tá? Ele usou os instrumentos. Usou Ciro na sua missão, usou o Daniel na oração, usou o Esdras para chefiar, usou o Neemias para reconstruir os muros. Nós vamos ver tudo isso ao longo desse trimestre. Você fica firme na IBD, que Deus tem muita coisa boa para falar com você aí, em nome de Jesus, tá certo? Quem sabe um obreiro está me ouvindo aí, quem sabe você é dirigente de alguma congregação, de alguma igreja, né? Está me ouvindo? Eu quero te conclamar você buscar um despertamento para a sua congregação. Comece a orar você, tá? Comece a orar você, chame algumas pessoas para a oração e vamos todos juntos, em nome de Jesus, buscar do Senhor um despertamento para a nossa igreja, para a nossa cidade, para que o nome de Deus seja glorificado, né? E vidas sejam salvas e a igreja abençoada. Continuamos então, irmãos. Segundo item, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou, glórias a Deus, na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Então, Deus, no despertamento, ele renova, né, as suas promessas de bênção para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Toda vez que o povo se volta para a palavra, Deus renova as promessas e cumpre, né, as promessas. Se o povo ficar como israelitas, né, espiritualmente enfermos, nada vai acontecer. Nada. Então nós precisamos que Deus mova o nosso coração, nosso espírito, para que nós possamos buscarmos ao Senhor e sermos despertados pelo Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte dos rudimentos da doutrina de Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem a maravilhosa unção do alto. Está lá em Atos capítulo 8, né? Houve um grande despertamento ali em Samaria. Capítulo 19 de Atos, lá em Éfeso, houve um grande derramamento do poder do Espírito Santo ali naqueles irmãos. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles falaram em línguas e foi uma bênção ali. A igreja de Éfeso se tornou uma bênção debaixo do poder do Espírito Santo. Ali em Samaria, no capítulo 8, né, através do ministério de Filipe, os feiticeiros, né, abandonavam suas feitiçarias e vidas foram sendo alcançadas ali em Samaria. A barreira cultural que havia entre os judeus e samaritanos caiu por terra e o nome de Jesus foi glorificado ali na região de Samaria. Isso tudo quem faz o despertamento promovido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do seu despertamento. Se você quer conhecer sobre os dons espirituais, leia 1 Coríntios 12, que você vai ver ali uma lista de dons maravilhosos para capacitar a igreja. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo também, resultado da morte expiatória de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Então, se você, meu irmão, que me ouve agora, ainda não é batizado no Espírito Santo, talvez você já até desanimou de buscar essa promessa. Eu quero te conclamar a você buscar essa promessa. Jesus continua sendo fiel, ele nunca vai deixar de ser fiel. Jesus é fiel, ele disse que batizaria no Espírito Santo e Jesus continua batizando. Então, meu irmão, toma posse da promessa. Toma posse da promessa. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus não é como um homem que fala e não cumpre, não. Deus é fiel na pessoa do seu filho, tá? E Jesus tem interesse de te batizar com o Espírito Santo. Só que você tem que buscar e você tem que ter propósito nisso. Te batizar com o Espírito Santo para você continuar do mesmo jeito que você está? Não. Então, comece a buscar, comece a mudar suas atitudes, comece a buscar mais na palavra, comece a buscar mais em oração, comece a fazer propósito com Deus, de servir o Senhor com fervor, e Deus com certeza estará te contemplando com essa promessa maravilhosa. E junto com o batismo no Espírito Santo, vem os dons espirituais, tá? Que são as dotações de poder para a igreja, para que a igreja possa servir o Senhor com dinamismo, com graça, com poder, para confrontar os poderes das trevas, né? E abençoar o povo que precisa de tanta bênção, né? De cura, de libertação, de manifestação do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Haja vista, irmãos, a Assembleia de Deus, né? Através dos missionários Gunnar Wing e Daniel Berg, em 1911,
começaram a pregar essa promessa e vários irmãos aceitaram essa promessa. E então a Assembleia de Deus foi fundada e dali para frente, irmão, não parou mais, né? Milhares e milhares e milhares de pessoas já receberam essa promessa maravilhosa. Homens simples, né? Pregadores simples que pregaram inflamados pelo poder do Espírito Santo. Não ficaram pregando palavras difíceis, não ficaram pegando teologia fria e crua, não. Eles iam para a palavra, uma vida de joelho dobrado, uma vida de lágrima na presença de Deus, interessados que a obra de Deus fosse avante, né? Mesmo que eles não se consideravam capacitados, mas eles buscavam na palavra, eles pregavam a palavra, eles tinham compromisso com a obra de Deus, tá? Desprovido de ganância financeira, eles eram usados por Deus e alavancou o trabalho da Assembleia de Deus que cobriu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Existem livros escritos sobre isso, livros escritos contando essa história maravilhosa, linda e fantástica, debaixo de perseguição do catolicismo, perseguição até de outras denominações, mas ninguém pode parar a obra de Deus, irmão. Milhões de pessoas foram alcançadas e eu fui um desses alcançados. Eu era perdido, totalmente perdido em Aimorés, mas quando eu conheci Jesus e o poder do Espírito Santo, eu fiquei maravilhado com o que Deus pode fazer na vida de um homem que se entrega aos cuidados do Senhor. Então, faça isso. Busque o Senhor e vamos experimentar de Deus mais um despertamento antes do arrebatamento da igreja. Vamos experimentar de Deus mais um despertamento que venha salvar muitas e muitas almas, né? E fazer com que a igreja seja um altar incendiado pelo poder do Espírito Santo. Glórias a Deus, eu creio nesse Jesus, eu creio que você crê também, então vamos juntos buscar esse despertamento. Aos membros da nossa igreja, eu quero te conclamar, irmão, comece a buscar na sua casa, o nosso templo está aberto para oração, não está podendo reunir por enquanto, mas está aberto para oração todo dia, desde 6 horas da manhã, tem gente buscando a Deus, tá? Então faça isso, tira um momentinho, está indo para o trabalho, dá uma passadinha aqui, ora um pouquinho, está vindo para o almoço ou indo para o almoço, retornando para o trabalho, dá uma passadinha aqui, ora um pouquinho, vem mais cedo, tá? Vem mais cedo, fala, eu vou voltar um pouquinho mais cedo, vou passar lá no tempo, vou orar um pouquinho e Deus estará assim me abençoando e Deus com certeza estará mesmo, tá? Vamos continuar aqui o nosso slide. Terceiro item, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só pode prosseguir se continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. O fogo arderá continuamente. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante, por parte de cada um de nós. Glórias ao nome do Senhor. Então, é o que eu já disse e repito, nenhum pregador, nenhum pastor traz dentro da maleta o poder do Espírito Santo. Quem somos nós para limitar o poder do Espírito Santo? Então, mas cada crente, né, com seu coração humilde, cada crente com seu coração desejoso de receber essa promessa, cada crente desejoso de ter mais intimidade com o Espírito de Deus, é esse que Deus está querendo operar na vida dele, tá? Então, é necessário que cada um de nós se conscientize que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Só vamos conseguir vencer os últimos dias da igreja na terra se nós estivermos nos relacionando com o Espírito Santo, tá? Essa pessoa maravilhosa, esse consolador divino, que tanto nos ajuda nesses dias de pandemia, de dificuldade, de tanto problema, é só Ele que pode nos ajudar e nos consolar. Mas Ele não quer ficar só nos consolando, Ele quer também revestir-nos do seu poder para que nós possamos pregar com eficácia às pessoas que ainda não conhecem as verdades do Evangelho. Deus renova a fé dos abatidos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você completou a frase, eu tenho certeza, tá? Deus dá graça aos humildes. Louvado seja Deus pela sua vida. Então, seja humilde e receba da parte de Deus a graça infinita e maravilhosa. Quarto e último tópico da nossa lição, glórias a Deus. Segunda lição do terceiro trimestre de 2020 é a oração de despertamento espiritual, um milagre. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Glórias a Deus por isso. O culto foi restabelecido em Jerusalém. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas, tá certo? Então, o que eu disse no princípio, eu vou repetir agora. Muitos pastores estão querendo inovar.
né? Dão uma floreada no pavão, enfeitar mais ainda o pavão, querer deixar o pavão bonito. Não precisa, tá? O pavão já é uma ave muito bonita. O evangelho também não precisa de ajuda humana, não precisa de filosofias humanas, tá? O evangelho tem que ser pregado na íntegra. O evangelho tem que ser pregado na sua plenitude. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem faz a obra é Jesus. Cabe a nós ser instrumento que Deus quer que a gente seja. Pregar a palavra de Deus com compromisso, e o resto é com Jesus, é Ele quem faz a obra, certo? Então observa só, eles restabeleceram o culto e não fizeram uma mistura ecumênica ali de crenças babilônicas com a lei de Moisés, fizeram uma canja ali muito ruim para dar para o povo, não. Os líderes que Deus usou restauraram o culto, mas nos moldes da palavra de Deus. A única fiel e inerrante digna a palavra de Deus, tá? Não misturaram nada, trouxeram a pureza da palavra e restauraram o culto ao Senhor. Por que restauraram primeiro o culto? Porque aqueles homens sabiam que para que Deus abençoasse a cidade, a nação, a reconstrução da cidade, dos muros e do templo, precisava primeiramente passar pela via espiritual, tá certo? Então, irmãos, se você está querendo uma bênção da parte de Deus, então conserte seu altar primeiro. Conserta seu altar. Primeira coisa que eles fizeram foi consertar o altar da adoração. É o altar da palavra de Deus, entendeu? Você passa dias sem pegar na palavra. Você passa tempos e tempos sem se debruçar na palavra. Então volte para a palavra. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus operar na sua casa, na sua família. Deus está desejoso de fazer uma obra na sua casa. Mas volte para a palavra, tá? Busque ao Senhor da palavra, procure conhecer o Deus da palavra, e assim Deus estará te abençoando. Eles buscaram o culto, mas nos moldes da lei e não em crenças babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Olha que maravilha, olha que coisa boa. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, 1 Coríntios 4 e 6, maravilha. O nosso limite é a palavra de Deus, tá? Deus pode usar alguém em profecia? Pode. Deus pode dar um sonho revelado? Pode. Mas nada do que Deus falar hoje vai confrontar a palavra dele. Ele nunca vai falar nada que desautorize a palavra dele, tá certo? Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita para os nossos corações. Jesus é a palavra viva de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória. Glórias a Deus por isso. Vamos lá, continuar. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119 e o verso 63. Então, meu irmão, procure ser companheiro de quem teme a Deus, tá? Não fica andando com quem é desprovido da graça, não. Seja companheiro de quem procura obedecer. Procura andar com gente que, em tese, seria melhor do que você. Gente que te chama para oração, que te aconselha, até te exorta, tá? Mas não anda com gente ruim, não. Viu o que o salmista falou? Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo assim, nós vamos experimentar de Deus um grande despertamento. Para nossa conclusão, se o despertamento emana do próprio Deus, cabe a nós, crentes em Jesus, buscarmos esse despertamento e sermos ricos da graça maravilhosa de Deus, para alcançarmos essa geração mergulhada no pecado. Sabemos que o nosso mundo está doente, nosso país está doente por causa do pecado, a nossa cidade está doente por causa do pecado. Então cabe a nós, crentes em Jesus, mostrarmos a verdade, mostrarmos que existe, né, uma verdade em Deus, na sua palavra, em Jesus, que é a própria verdade, e existe um caminho bem melhor para seguir do que o caminho que eles estão seguindo. Então cabe a nós pregarmos esta verdade. Chegamos ao final da nossa aula. Eu quero orar com você para que Deus abençoe sua casa, sua vida e te desperte cada dia mais. E não perca a próxima lição, a lição de número 3. Estamos estudando os livros de Esdras e Neemias e Deus vai falar, já está falando e vai continuar falando conosco profundamente, tá bom? Oramos então, feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, te agradeço por mais esta aula. Te agradeço pelo irmão, pela irmã, pelo amigo que agora participou desta aula, ouvindo esta mensagem. Peço, Senhor, que desperte a cada um. Desperte seus nossos corações para nós buscarmos cada dia mais ao Senhor. E que somente o Senhor seja glorificado. E que nós possamos cada dia mais nos apegar à Tua palavra, Senhor. E nos submetermos à Tua vontade. E que o Senhor esteja, Senhor,
pronto, Senhor, para cada dia estar batizando no Espírito Santo, libertando os oprimidos do diabo e salvando o maior número de almas possíveis. Seja conosco a tua graça, abençoa os nossos irmãos, as famílias, a igreja do Senhor, o nosso país, em o nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe assim a sua vida. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.